Boa noite, queridos irmãos e amigos que nos acompanham em mais uma mesa de explanação bíblica realizada pela Primeira Igreja Batista de Presidente Prudente. É uma alegria estarmos aqui para mais um estudo da palavra do nosso Deus. Nós estamos estudando aqui a revista Compromisso, né? E hoje nós temos uma lição, Vingança e Amor, o tema da nossa lição. E o texto áureo está lá em Mateus capítulo 5, versículo 48, que diz o seguinte: Sedes vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai, que estás no céu. Está aqui conosco nesta noite o pastor Luiz Antônio Ribeiro, que é um dos membros do nosso colegiado pastoral, responsável pelas nossas missões de Bernardes, também está aqui nos acompanhando nas visitações da sede, e ponto de pregação lá em Araxãs, né? E também o pastor Wilson Pereira Martins, que é responsável pela missão de Pirapozinho. Está no som e na transmissão nosso irmão Flávio Claudino de Araújo, que nos acompanha aqui, nos auxilia na transmissão e no som. E nós vamos orar ao Senhor pedindo a Ele a direção para esse estudo que teremos agora, desta lição que foi abordada no domingo passado da nossa EBD. Oremos. Senhor nosso Deus e eterno Pai, nós somos imensamente agradecidos por mais essa oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos reunidos em Teu nome, para juntos aprendermos mais uma porção da Tua palavra. Ajuda-nos, ó Pai, a entender aquilo que o Senhor quer nos ensinar, Senhor, e que possamos, ó Pai, refletir sobre a Sua palavra e aplicá-la a cada dia das nossas vidas. Abençoe, Senhor, os nossos pastores agora, usa-os como instrumento nas Tuas mãos, que eles, Senhor, falem aquilo que o Senhor quer que eles falem, Senhor, e que seja tudo dirigido e orientado pelo Senhor. Fica também, Senhor, com cada ouvinte, cada pessoa que irá assistir esse vídeo, que está nos assistindo nesse momento, ou que irá nos assistir em algum momento, que o Senhor fale também profundamente a cada coração, esteja com eles, ó Pai, nos abençoando. Fica também, Senhor, de uma maneira especial com o nosso país, por esse momento tão difícil que estamos atravessando, mas sabemos que o Senhor está no controle de todas as coisas, e que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam, Senhor. Revista os teus servos com teu poder, dá-nos forças, ó Pai, e aqueles que estão à frente, que o Senhor capacite a cada um, Senhor, para o exercício da tarefa e do compromisso que eles têm com o Senhor. Te agradecemos, ó Pai, por tudo, em nome de Jesus. Amém. Bem, ficará com a primeira parte da lição, pastor Luiz Antônio Ribeiro, do qual passo a palavra nesse momento. Graças e paz, internautas, irmãos, amigos, ouvintes. Eu agradeço pela vida de cada um, pela vida da PIB-PP, que instituiu essa programação. Agradeço pela vida do irmão William, que está na mediação, o pastor Wilson, que está conosco aqui. E vamos ver aqui o que a lição trata hoje, né? Ele fala sobre vingança e amor, um assunto bastante, até certo ponto, polêmico, né? E o que o autor vai colocar aqui é o conteúdo designado como um código de ética do reino de Deus, né? Ou seja, Jesus ele não veio aqui para criar uma nova lei, né? Ele vem trabalhar com a lei existente e ele acentua o amor nessa lei e ela então se torna até um pouco mais rigorosa, né? Veja que no verso 38 ele fala: ouviste que foi dito, olho por olho e dente por dente. Então ele está se referindo a alguma lei lá no Velho Testamento. Aí ele fala: eu porém vos digo que não resistais ao mal, mas se qualquer te bater na face direita, oferece também a outra. Então, na verdade, Jesus ele vai um pouco além. O que ele faz é usar a mesma lei do Antigo Testamento e acaba interpretando, né? Ressaltando então o valor do amor, né, que deve ter nessas leis aí na nossa vida também. Outra coisa que Jesus acentua, né, na sua colocação sobre a lei é que o reino de Deus ele deve ser prioridade na nossa vida, né? Veja quando as pessoas estavam preocupadas com as necessidades das coisas básicas, né? Ele fala: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas, né?
Então a prioridade é o reino de Deus, né? Então você serve a Deus, né? Serve a Deus, busca Ele, que Ele cuida de você, que não vai faltar nada para você. Então, e aí fica esse desafio para nós, né? Como compatibilizar, né, a prática do amor em toda a sua dimensão com a aplicação da justiça, né? E hoje no mundo, pior do que talvez do que aquele, né? Onde as pessoas são muito ardilosas, às vezes a pessoa é próxima de você, mas te deseja o mal, né? Quer te ver pelas costas. E como você trabalhar isso, né? Amar a pessoa, né? E não enfrentar ela, né? Porque na verdade o que Jesus ensina com o amor é isso, né? A vingança fica à margem, né? A vingança pertence a Deus. Então ele vai falar aqui a lei da vingança, né? Aí a citação que já foi lida aqui de Mateus 5:38, né? O visto que foi dito, olho por olho, dente por dente, né? Esse foi o ponto de partida para uma discussão sobre a essência da lei, né? O princípio da justiça para a regência da conduta é o que estava em jogo, né? O contexto em que a lei foi prescrita por Moisés, o objetivo não era legitimar a vingança, suscitando ódio, mas garantir a reparação na mesma medida, né? E você vê que isso também não garantiu nada, né? A ideia não era trazer uma pena para tentar reparar a pessoa e talvez assim afagar o ego dela. Bom, pelo menos agora, né, eu fui vingado, tal. Mas isso também não deu certo, né? Não deu certo porque a gente sempre cai naquele ditado que violência gera violência. Ainda que você vai vingar, né, o mal que fizeram por você, você acaba suscitando a ira do outro, porque às vezes você excede, e mesmo se não exceder, o outro não vai gostar. Ele errou com você, mas ele não quer a mesma medida com ele, né? Jesus, então, ele vem aplacar esse rigor da lei, né? Tirar essa ideia de reciprocidade, você me fez o mal, vou fazer também. Então não era por aí, né? E, segundo Robert Monson, uma das mais antigas leis do mundo baseia-se no princípio da retaliação equitativa, que ele vai falar da lei de Talião, né? Lei de Talião, que a base da lei de Talião era olho por olho e dente por dente, né? Então o camarada fazia o mal, então ele era penado com uma dosagem para igualar aquele mal que ele fez, né? Então a intenção original era restringir a vingança ilimitada. Deveria ser entendido apenas como olho por olho e apenas dente por dente. Aí o William Barclay esclarece que a lei de Talião, ou lei da retribuição direta, longe de ser uma disposição selvagem, sanguinária, é o princípio da misericórdia. O propósito, então, foi, na realidade, a limitação da vingança, né? A limitação da vingança. Aí a gente vê que Jesus, ele muda tudo isso, né? Quando ele fala, ouve o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistai ao mal, mas se qualquer te bater na face direita, oferece-lhe também a outra, né? E aí a gente vai ter que interpretar isso aqui também, né? Não é só leva uma bofetada e dá outra, né? Tem um entendimento por trás de tudo isso aí. O outro ponto que o autor traz aqui é o princípio da violência, da não violência, princípio da não violência. Então Jesus, ele condenou a atitude de vingança pessoal e estabeleceu o princípio de não pagar na mesma moeda, né? Ele tinha como respaldo Levítico 19:18, né? Que fala, não te vingarás, nem guardarás ódio contra a gente do teu povo. Pelo contrário, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Olha, veja que lá no Velho Testamento já tinha esse preceito, né? Amarás o teu próximo, né? Como a ti mesmo. Então isso já existia. Jesus, ele vem, ele faz a citação, aí ele interpreta isso, né? Quer dizer, é como se
se esse amar ao teu próximo como a ti mesmo nem existisse, né? Mas Jesus ele dá uma ênfase nisso que aí volta, olha, no Velho Testamento já falavam nisso também. Vocês é que interpretaram errado, né? Ou não deram a mínima, né? No parecer de Jesus, a defesa é lícita, mas a vingança é reprovável. Uma coisa é você se defender, né? Outra coisa é você avançar e agredir e se tornar igual a outra parte. Em outras palavras, em vez de fazer uso do mal para reprimir a maldade de alguém, o que excita mais ódio, né, que a violência gera violência, o cristão haverá de expressar sua obediência à lei do amor. Aí ele dá uma ilustração aqui de Provérbios 25, né, 21 e 22, que fala: se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, pois fazendo assim amontoarás brasas sobre a cabeça dele e o Senhor te recompensará. Então aquilo que era odiar o inimigo, fazer o mal para ele, retribuir com o mal, Jesus cita que o autor cita Provérbios, né? Que também é Velho Testamento e que também é brando, né? No relacionamento, né? Fala: se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. A tendência humana é o quê? A pessoa é seu inimigo, você quer ficar longe dele, né? Você não quer relacionar com ele. Mas se é seu inimigo, a pessoa estiver num estado assim deplorável, necessitado, então, por essa lei você tem que auxiliar, né? Socorrer ele, né? E isso vai causar um constrangimento para ele mesmo, né? Ele vai ficar, né? Fala: pô, o cara, fiz mal para esse cara, persegui ele, ele está me ajudando. Então isso é o que ele chama de que você vai amontoar brasas vivas, né? Sobre a cabeça dele. Quer dizer, vai mudar o comportamento, né, da pessoa, né? Vai tirar aquele lado ruim e maldoso que ele tinha em relação a você. Jesus ele designou aos súditos do reino um padrão de conduta direcionado pelos princípios éticos mais elevados. Em seu discurso ele declarou: eu, porém, vos digo, não resistai ao homem mau. Então Jesus sugeriu não uma passividade motivada pelo medo, mas uma adoção do princípio da não violência. Não que você tem que ir lá, não pode bater, não é isso. Mas é não usar da violência para se defender, né? Mas a qualquer que te bater na face direita, oferece também a outro. O texto no manuscrito original grego não diz oferece-lhe também a outra, mas significa a entrega voluntária do outro lado da face para que receba passivamente nova agressão. Não é isso. O verbo em grego strefo, usado por Mateus, literalmente significa virar, girar, virar-se, né? Ou seja, voltar as costas para alguém, né? Quer dizer, vai, né? Tentou reconciliação, não dá, vai embora, né? Como diz lá Romanos 12, né? 18, se não me engano. Ele fala: no que depender de vós, né? Tenhais paz com todos os homens, né? Então, você quer ter paz, a pessoa não quer, você vira as costas e vai embora. A interpretação seria essa, né? Sai fora, né? Então a atitude sugerida por Jesus é a seguinte: em vez de revidar por meio de um ato de vingança, né, uma violência igual a outra, em legítima defesa, o súdito do reino, por ser um bem-aventurado filho de Deus e pacificador, né, não reage, ele gira, dá meia volta e se retira para evitar o conflito e a violência. Então a ideia é evitar o conflito. Não se trata de uma atitude covarde, mas da índole dos que são mansos, considerados por Jesus como bem-aventurados aqueles que herdarão a terra, né? Então, se tratar os nossos inimigos da mesma forma que ele nos trata, né? Isso nos fará rebaixar ao nível deles, né? Aí vai ficar pior ainda, né? E como o cristão ele tem um grande desafio, que é ser sal e luz, né? Como é que você vai, né? Iluminar alguém que está na treva se você vai lá e cai na escuridão dele e faz o que ele faz, né? Então a responsabilidade do crente é algo, sim, gigante, né? Gigante mesmo.
Então, fazendo uso do mesmo mal praticado pelo povo que vive em trevas e para o qual veio Jesus resplandecendo em luz, quer dizer, se você fizer o mesmo uso do mal, né, a prática que ele faz, então você não vai estar sendo sal nem luz para esse mundo, né? Mesmo sendo levado por alguém ao julgamento do tribunal e lá for retirada a túnica, o súdito do reino, né, como uma pessoa mansa, compassiva, deixa que leve também a capa, né? E se for obrigado a caminhar 1000 passos, ele vai até 2000, né? Obrigar é um termo legal referente à lei do recrutamento. Mas quando o cristão for submetido pela força a uma obrigação, então, para revelar a magnitude de sua humildade e mansidão, ele vai além do que foi exigido, né? Então, Jesus ele pega a lei, interpreta e vai além do que, na verdade, a lei estabelece, né? Veja bem, no passado a lei dizia que se você matar ou se você roubar, né? Se você ofender alguém, Jesus fala, se você pensar, né? Se você pensar, você já pecou, né? Se você chamar o seu irmão de bobo, né? Você já é réu de juízo. Então ele dá uma interpretação e vai bem além, né? Então não tinha nenhuma margem para você falar Jesus não cumpriu a lei. Não, Jesus ele foi além da lei. Ele sempre foi a mais, né? Que é para não deixar dúvida, né? Como o caso lá de Lázaro, né? Tinha aquela versão de que até o 3º dia poderia ser que a pessoa não tinha verdadeiramente morrido, né? Mas que a alma voltava ao corpo. Então ele deixa para ir depois de 4 dias, né? Que não tinha mais jeito. Então Jesus sempre trabalhou com o excesso no sentido assim para representar que o amor é isso mesmo, né? O amor vai além do que a letra da lei, né? Então é isso, pastor. Boa noite, muito bom estarmos juntos aqui, né, irmão William, para mais um estudo da palavra do Senhor. E como nós vimos aí o pastor Luiz expondo, nós vemos que aqui no Sermão do Monte, Jesus elimina a antiga lei, da vingança limitada. E a gente sabe do amor de Deus, essa lei, Deus manda eles construírem cada tribo ali, uma cidade de acolhimento para aqueles que cometessem crimes. Nós sabemos que esse olho por olho não era dado pelo vingador, mas sim pelo juiz, ia julgar as coisas. Mas o que a gente vê Jesus aqui depois, né, de destacar 3 coisas vitais da vida: a honra, se alguém bater em você, te desonrar, ferindo o seu rosto, você não deve revisar. Depois nós vemos, como o pastor Luiz colocou bem, a vontade, que é algo nosso, até a nossa Constituição aí nos defende, não está muito, mas a Constituição diz que nós temos direito de ir e vir, temos o direito da nossa vontade de nos expressar, e Jesus fala, olha, se alguém se as pessoas te constrangem a andar 1 quilômetro, anda 2, e também outro bem inalienável, que é a roupa, se tirar um, dá o outro. Ele vai mostrar agora como o cristão deve agir, em relação ao inimigo, porque daí nós vamos entrar aqui do versículo 43 ao 48, Jesus prescrevendo aí do amor aos inimigos. Eu gostaria de ler esse texto rapidinho. Ele diz assim: ouviste o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos, bendizei os que os maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filho do vosso Pai que estais nos céus. Porque faz que o sol se levante sobre os maus e os bons, e a chuva desça sobre o justo e o injusto. Pois se amardes os que vos amam, que galardão tereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? Se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os publicanos também assim? Sede vós, pois, perfeito, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. E aqui nós vemos a interpretação de Jesus sobre o amor ao próximo. Os rabinos, eles alteram a lei.
de Deus acrescentando o mandamento, e odiarás o teu inimigo. Quando nós olhamos lá em Levíticos 19, 18, que fala dessa lei, diz assim, ó: não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Essa era a lei. E aí os sabinos falam: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Mas Jesus ele repudia, ele mostra aqui que está errado aí o que eles estão falando, de odiar o teu inimigo. Outra coisa interessante que eu estava vendo, aqui o próximo deles eram os judeus. Eles excluem até os samaritanos, os gentios, dizendo que esse não é próximo, esse é inimigo. Então eu vou amar o meu próximo, que é o judeu, e Jesus quebra todo esse entendimento, mostrando o verdadeiro entendimento aí da palavra do Senhor. Nós vemos que o Talmud nada diz sobre o amor pelos inimigos, mas em Romanos 12, 20, Paulo cita Provérbios, que o pastor aí leu, Provérbios 25, 22, para provar que devemos tratar os nossos inimigos amavelmente. Então eu vejo assim, eu ouvi já, não sei se os irmãos já ouviram, as pessoas dizendo: o Velho Testamento Deus era cruel, e no Novo Testamento Deus é amoroso. Aqui mostra que não, que Deus sempre foi amoroso, Deus sempre cuidou de todos. Até o texto que nós lemos, Jesus fala: o sol nasce para os bons e para os ruins. Então Deus sempre cuidou. E Jesus aqui nos ensina a orar pelos nossos inimigos. E ele fez o mesmo. Algo que Jesus não ensina, algo que ele não fez. Quando ele estava na cruz, ele orou por quem? Por aqueles que estavam crucificando ali, mostrando ali o amor ágape, o amor sem interesse nenhum, mostrando ali o amor de nosso Deus. Jesus também refuta, meus irmãos, a tendenciosa hermenêutica dos doutores da lei, que eles dizendo que, em vez de odiar os inimigos, devemos amá-los e orar por eles. Como isso é difícil, meus irmãos, porque a gente vê inimigo, para mim, o inimigo são aqueles que perseguem, e você deve amá-lo. E amar aqui é o amor ágape, o amor sem interesse, o amor, e eu vejo o maior amor, e eu aprendi isso. Para mim, eu tinha uma dificuldade muito grande. Como a gente pode amar aquele que nos persegue, aquele que quer nos fazer mal constantemente? Mas uma coisa do amor é que nós devemos querer que eles encontrem Cristo Jesus. Esse é o amor, o maior amor que devemos ter com eles. E fazer assim de tudo para que eles conheçam. Porque quem quer que o inimigo tenha vida eterna? Senão aqueles que têm Cristo Jesus como Senhor e Salvador. E como o pastor Luiz colocou bem aí, quanto ao inimigo, o nosso querer não deve ser a vingança, mas que eles estejam bem. E Jesus coloca aqui: em vez de imitar os vingadores, devemos como filhos imitar a Deus, que derrama suas bênçãos comuns sobre os bons e os maus. É aquilo que eu vi, meus irmãos, ali em São Paulo, quando era jovem ainda, devia ter meus 20 e poucos anos, uma mãe que o filho foi morto por um ladrão. E essa mãe, ela disse que perdoava ele, perdoava essa pessoa que matou o seu filho. Mas além de perdoar, ela foi cuidar do ladrão na cadeia, do assassino na cadeia. E ela ia visitá-lo, e esse homem acabou aceitando Jesus Cristo com esse amor. Um amor tremendo. Você cuidar do algoz do seu filho, aquele que te ceifou a vida. Então é derramar bênção sobre aqueles que nos perseguem. Amar somente aqueles que nos amam, como o texto, versículo 46 diz, nos nivela com publicanos e também com os gentios, saudando só aquele. O nosso padrão, como diz o versículo 48 aqui, ele deve ser mais elevado. Devemos ser perfeitos como o nosso Pai Celeste o é. E só destacando aqui,
pastor Luiz, irmão William e você que nos ouve, Robert Morse, ele diz assim, que essa última declaração de Jesus, ela tem tido uma interpretação muito errada, né? Ela tem servido como texto base aí para a doutrina da perfeição, porque o texto é bem, sede vós perfeito como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. E a gente sabe que a perfeição hoje é muito difícil nesse mundo, né? Nós não conseguiremos ser perfeitos. João diz assim, se dissermos que não temos pecado, nós somos mentirosos, né? Mas isso não nos impede de buscar a perfeição. Aí ele diz assim, a perfeição para o qual Jesus conclama seus seguidores está definido no contexto aqui. O perfeito amor é um interesse ativo por todas as pessoas, em todos os lugares, independente de que elas recebam ou não esse amor. Então, nós devemos amar, é essa perfeição de buscar o amor, de buscar cuidar, de derramar as bênçãos para com as pessoas, né? Então, Jesus aqui, ele nos ensina, e o autor destaca algo muito assim, algo relevante que eu gostaria só de destacar rapidamente, o que ele destaca, né? Ele põe aqui, no âmbito da humanidade perdida, o conceito de amor está restrito a expressões do sentimento humano de afeição a alguém ou algo. E aí ele fala do judaísmo, né? No judaísmo, o amor, embora reconhecido como mandamento, era direcionado exclusividade ao próximo, né? Que era os judeus. E a gente vê aqui que o amor não é sentimento, né? Esse amor não é sentimento, porque se for sentimento nós não vamos amar o nosso inimigo nunca, porque somos humanos e vamos ser atacados. Como eu posso amar? Eu amo. Não, mas é uma decisão de que nosso mestre assim amou, nós devemos amar as pessoas, né? Amar as pessoas e como diz o texto, devemos aí cuidar, derramar bênçãos sobre a vida delas. E sendo assim, eu quero concluir, né, a nossa lição aqui, né, depois que voltar a funcionar, tá? Como eu digo, a internet, a tecnologia é muito boa, mas dependendo como você mexe, quando você não sabe muito bem. Mas eu quero concluir dizendo que essa passagem nos ensina 4 lições essenciais. Em primeiro lugar, uma ordem, né? Jesus dá uma ordem. Em vez de odiar os inimigos, devemos amá-los e orar por eles. Em segundo lugar, uma condição, né? A única maneira de sermos identificados como filhos de Deus é imitando o caráter de Deus, pois ele derrama suas bênçãos comuns não apenas sobre os bons, mas também sobre os maus. O amor de Deus não é um sentimento, é uma ação. Assim também devemos amar nossos inimigos. Terceiro lugar, uma recompensa, né? O texto diz ali no versículo 46 a 47, diz, amar os iguais é nivelar-se aos publicanos. Saudar apenas os irmãos é assemelhar-se aos gentios. Para recebermos a recompensa de Deus, nossa justiça precisa ir além, né? Então, nós aprendemos aqui que nós devemos ir além para sermos recompensados. E por último lugar aqui, um desafio. Em vez de imitar os publicanos e os gentios, devemos imitar a Deus, né? Sendo Ele perfeito, ama e abençoa até aqueles que não o reconhecem. Nós devemos amar e abençoar, né, aqueles que nos consideram inimigos. Porque eu aprendo aqui, irmão William, que nós não devemos ter inimigo. Nós não temos inimigo, né? Eles não têm como inimigo. E mesmo assim nós devemos amá-lo. Então, meus irmãos, que Deus possa nos abençoar, né? E assim nós seremos como Ele se agirmos nessa condição. E que possamos amar. Não só aqueles que nos amam, não só aqueles que nos fazem bem, mas aqueles que nos querem mal também. E como o irmão orou, vivemos um tempo difícil, um tempo de muita perseguição velada e aberta também. E nós possamos demonstrar o amor de Cristo Jesus nesse tempo. Bem, nós vimos através dessa lição, né, muitos ensinamentos que moldam o caráter do cristão e que devem nortear a vida do cristão. Gostaria de trazer algumas situações aqui para a gente pensar e refletir aqui junto com os pastores. A questão da lei do talião, né, foi uma inovação
Na verdade, a lei do talião, porque veio dar um senso de equidade às relações, né? Ou seja, pagar na mesma proporção daquilo que se fez. Mas existem muitas pessoas que ainda assim entendem que Jesus veio abolir esse entendimento, né? Que Jesus mostra que nós não devemos retribuir de maneira nenhuma, né? E que, será que é isso mesmo que o texto está nos dizendo? Será que aquele que pratica um mal, ele deve ser perdoado, né? E deixar que essa agressão fique aí, caia no esquecimento e assim, né, gerar outras situações, né? Será que é isso realmente que Jesus estava trazendo, ou Jesus realmente quis dar uma nova interpretação a essa situação? Eu acho que Jesus, o que Jesus fez foi interpretar a lei, né? Tanto é que ele, quando ele fala lá, ouve o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistai ao mal, mas se qualquer bater na face direita, oferece-lhe também a outra. Então o que ele faz é interpretar, a interpretação de Jesus, ela elimina a vingança, né? Elimina a vingança, elimina a violência, ou seja, e a gente volta lá para aquele verbo grego lá, né? Que significa voltar atrás, né? Que é o strefo, né? Que é virar-se, voltar atrás. Quer dizer, não enfrenta, né? Abre mão do enfrentamento, né? E aí na linguagem dos nossos dias, você vai falar, o cara é covarde e tal, né? Mas não é, né? Se a leitura for covarde, não tem problema. Mas você está evitando o enfrentamento, um mal, e sobretudo, como cristão, evitando um testemunho negativo, né? Porque queira ou não queira, o cristão ele está amarrado ao amor, ao cumprimento do amor, né? Que é a lei da vida, e ele não pode abrir mão disso. O cristão, em todo tempo, ele tem que testemunhar uma leitura de que Deus está nele, né? De que ele aceitou Jesus e foi transformado, e não tem jeito. Nós estamos fadados a imitar Jesus em todo tempo. E aí qualquer enfrentamento, qualquer mágoa que pode recair no outro, você nega a sua fé, né? Você não vai ter vantagem nenhuma com isso e ainda vai negar a sua fé, né? Então a interpretação de Jesus é muito interessante, né? Porque ele cumpre uma lei que já existia, só que ele dá uma abrangência, né? Como? Colocando aí o amor. É como se a lei fosse muito rígida, né? O amor vem para você aplicar ela, obedecê-la, né? Só que, como o pastor Wilson falou, você amar alguém que te faz mal não é fácil, né? Não é fácil. Só que o amor ele tem que ser uma coisa, uma vez que você aceitou Jesus como Senhor e Salvador, é nova criação, o amor tem que ser uma coisa implícita já. Ele não tem que surgir em mim naquele momento. A sua vida tem que ser assim, né? O amor ele tem que estar contido já em você, né? É essa a questão, né? Veja aí, viu, William, no sentido de Jesus começa citando Êxodo, Levíticos e Deuteronômio, né? E o autor frisa que devia ser somente olho por olho, dente por dente. Nós vemos que o judeu não interpretou isso conforme deveria interpretar. E aí Jesus vem dar essa interpretação que o pastor Luiz fala. Mas eu creio que Jesus, de modo algum, ele quis dizer assim, olha, a pessoa que faz o mal deve ser perdoada e não deve ser punida de jeito nenhum. Mas eu creio que a punição, como eu falei daquela senhora que perdoou o algoz do filho dela, mas ela não pediu nunca que ele não fosse penalizado pelo crime que ele fez.
Então eu vejo, e até, né, tem um autor que diz aqui, eu até peguei, ele vai dizer assim, que quem fazia isso, né, ele põe assim, ó, além disso, nunca teve objetivo essa lei de procurar qualquer retaliação individual. Pertencia ao tribunal e era aplicável pelo juiz. Hoje, mais do que nunca, e você e o pastor Luiz, né, você que exerce, o pastor Luiz que fez direito, sabe que a gente perdoa, a vítima perdoa, mas ela nunca, o réu nunca vai ser perdoado pela lei, ele vai cumprir as coisas da lei. Então eu creio assim, dentro da ideia de Jesus, ele não tinha esse, não, o autor não vai ser punido. Ele põe, como o pastor Luiz disse bem, a nossa atitude não deve ser de vingança. Né? Tem um comentarista que ele diz assim, ó, Jesus queria dizer que a vingança pessoal é tirada das nossas mãos. Né? O Senhor também condena as guerras agressivas, ofensivas que as nações fazem entre si, mas não necessariamente a guerra defensiva ou a defesa contra o roubo e assassinato. É igual Israel. Né? Israel foi atacado. Ele não atacou ninguém, ele está se defendendo. Então essa guerra Deus não condena, ele vinha retribuir ou retalhar a força lá. Eu perdoo vocês por matar 1 milhão, não vou nem fazer. Não, é igual o policial militar, o crente policial. Sempre me perguntaram, como você lida com as coisas? Eu estou no estrito cumprimento do dever e vou agir em legítima defesa ou dever de terceiros. E se eu tiver de atirar em alguém e matar, eu não vou estar pecando contra Deus, porque eu estou na defesa. Então vejo nesse sentido. Né? E ele frisa assim, ó, esse autor ainda ele frisa no seu livro, o pacifismo profissional pode ser mera covardia. Vou dizer, igual nós ouvimos aí, não, o cara está roubando, coitado, não deve ser punido. Isso é covardia. Né? Então veja assim, nós temos que, como cristão, como o pastor Luiz falou, nós temos que perdoar. Né? Mas a lei, ela existe. Jesus não quis abolir assim, não, ó, quem fez não deve ser punido. Não, você vai ser punido, mas nós não temos que exercer a nossa justiça. Pelo menos eu entendo assim. Né? Muito bem. Realmente, meus queridos, existem muitas, hoje, interpretações a respeito dessa situação, né? Enfatizando o amor de Deus e tirando dele a questão da justiça, né? Deus é amor, mas ele também é um Deus de justiça. Ele também quer colocar cada coisa no seu devido lugar, né? E amar também muitas vezes é corrigir, né? Nós temos filhos e a gente sabe muito bem que muitas vezes nós expressamos o amor ao nosso filho, não sendo conivente com as coisas erradas que eles fazem, mas disciplinando. Né? Hoje em dia existe uma situação, não pode disciplinar. Não, o amor do pai e da mãe pelo filho é revelado muitas vezes na disciplina. É ali dizendo, olha, você vai ter que sofrer as consequências por aquilo que você fez. Por quê? Porque isso é o amor. Né? Você passar a mão na cabeça e dizer, está tudo bem, muitas vezes não é a demonstração de amor. E Jesus veio justamente nos ensinar isso, né? Que o amor se revela até na disciplina. E só complemento, assim, dando um exemplo do que você falou, teve um caso de uma mãe que teve problema com a filha e ela colocou ela de castigo, não vai sair hoje à noite, ela está de castigo, não vai sair. E foi por causa do namorico, e o rapaz denunciou a mãe que estava tendo a filha em cárcere privado. E está respondendo, nós vemos aí, não tem cárcere privado. Não, mas nós vemos que as pessoas estão nisso que você falou. Estão aí achando que não, tem que ser, que não pode. E olham, né, para Deus, Deus é amor. Não, Deus não vai fazer isso, não. Deus é justiça e Ele vai fazer. Tem um livro muito bom, e eu indico até para você ler, Como Pode um Deus de Amor Mandar Pessoas para o Inferno. Ele não manda ninguém. O Deus vai dizer isso, mas ele, com a sua justiça, ela envia, porque a pessoa não quis aceitar aquele Jesus, e é a mesma coisa nós ensinamos. Se o filho não quer, a gente tem que corrigir. Né? Agora, essa questão do filho, da educação, né? Você fala, poxa, mas Jesus é fantástico, ele ensinou tudo, não tem nada que ficou para trás, né?
Aí ele fala que o filho nada pode fazer por si mesmo, né? Senão o que vir o pai fazer. Então, a educação testemunhal é a melhor educação, né? Não falar para o meu filho o que ele tem que fazer, mas o meu filho observar a minha vida, o que eu estou fazendo. A criança, ela observa lips literi cada passo que o pai dá. Então, se o pai agir de uma forma perfeita, mesmo que ele vê coisa errada lá, ele volta para a referência dele, que é o pai. Não, meu pai não faria isso. Meu pai não faz isso, né? Então, essa forma de educar, como Jesus ensina aqui, que o filho nada pode fazer por si mesmo, pela imaturidade, por ser novinho, por não conhecer, né? Mas ele vai aprendendo com o que o pai faz. Por isso que eu vejo a autoridade de Paulo excedendo a todos os outros mesmo, né? Quando ele fala, 1 Coríntios 11:1, imitai a mim como eu imito a Cristo. Então ele realmente imitou. E ele exigia que as pessoas que aprendessem o Evangelho cumprissem verdadeiramente. Ele fala, eu ouvi Jesus, né? Eu aprendi de Jesus, eu imito Jesus, né? Então, imitar a mim, que se você imitar a mim, você vai sair bem. Então, a gente, como pai, na verdade, a gente se perde, né? Por uma série de circunstâncias aí. Uma série de circunstâncias. Por exemplo, você trabalha fora, você fica o dia todo fora, né? Sobra para a mãe. Às vezes você chega cansado, você não tem um tempo para parar e para ensinar para o filho. Teria que ter um tempo, né? Para conversar, porque é na conversa que você vai dando maturidade para aquele que não pode fazer nada por si mesmo, ele tem que aprender do outro. E nada melhor que ele aprenda então do pai, né? Então esse lado da educação testemunhal é a melhor coisa. Porque se falha isso, aí tem que vir a correção. Aí a correção para uns dá certo, outros não, né? Tem um filho que você corrige, ele fica manso, obedece o pai e segue. Mas tem uns que você corrige, suscita a ira nele, que pode ser que destoa, né? Fica revoltado tal, e cresce daquele jeito. Então, que Deus dê a bênção para os pais de procurar fazer o melhor para que o filho aprenda vendo ele fazer, né? E não, para não ficar aquela máxima, né? Faz o que eu, né? O que eu mando, mas não faço o que eu faço. Porque, na verdade, a gente tem que ter uma vida para o filho olhar e tranquilamente fazer o que o pai faz. Mas aí o pai tem que fazer direito, né? Meus queridos, nós estamos chegando ao término, né, dessa mesa de explanação bíblica e de tudo que nós ouvimos e vimos aqui nesta noite. Nós temos uma escolha a fazer, né? A gente sempre frisa nisso. Se queremos realmente ser servos do Senhor, súditos do reino de Deus, nós precisamos nos negar a nós mesmos, negar aquilo que somos, aquilo que pensamos e nos submeter à vontade de Deus, porque esta é boa, perfeita e agradável. E para isso é necessário um primeiro passo, que é a entrega da sua vida a Jesus. Você já fez essa entrega? Já entregou totalmente a sua vida a Jesus? Já reconheceu que sem Ele não dá para viver bem neste mundo? E que você precisa dele como seu Salvador, seu Senhor e Salvador? E muitas vezes as pessoas imaginam que devem só reconhecer Jesus como Salvador, né? E isso o coloca dizendo, não, Jesus realmente é o Salvador. Ele veio a este mundo para salvar. Mas salvar quem? Para que nós o reconheçamos de fato como Salvador, nós precisamos reconhecê-lo e primeiro reconhecer o nosso estado de perdição. Dizer, eu estou perdido, eu preciso de alguém que me salve, porque senão não há sentido de Jesus ser reconhecido como Salvador. E é necessário também reconhecê-lo como Senhor. E isso nos coloca na condição de servos. O servo obedece, o servo cumpre aquilo que o Senhor manda, e não o inverso disso. E aqui há diretrizes na palavra do nosso Deus para que norteiam a vida daqueles que querem ser considerados servos do Senhor. E essas diretrizes estão aí.
sendo expostas nesse Sermão do Monte, que é o caráter, né? Aquilo que Deus espera dos seus súditos, aquilo que realmente vai mostrar a diferença nesse mundo de quem é comprometido com a palavra de Deus e quem não está comprometido com ela. É necessário realmente nos submetermos ao nosso Senhor. E Ele nos ensina como devemos agir. Então, que possamos aprender realmente. Se você ainda não fez a sua entrega de vida ao Senhor Jesus, é necessário você fazê-lo. Quanto a tempo? Porque, como nós dissemos aqui e vimos, o Senhor é amor, Deus é amor, mas Ele também é justiça. E Ele agirá com justiça, né? Colocando uns à sua direita, outros à sua esquerda, por uma escolha pessoal que você faz enquanto vive aqui neste mundo. Se você quiser passar a sua eternidade ao lado de Jesus, você precisa reconhecê-lo como Senhor e Salvador. E se você não quiser, realmente Ele vai respeitar essa sua condição e agirá com justiça. Que você faça a melhor escolha, que é buscar ao Senhor Jesus enquanto há tempo. Eu passo agora a palavra aos pastores para suas considerações finais e depois quero fazer um convite especial a você que nos assiste. Que Deus possa, como o irmão William falou, a você que não tem Cristo Jesus, tocar o seu coração. Você que tem Cristo, a nossa responsabilidade é amar. E o maior amor é demonstrado por Deus e que nós possamos aí dar continuidade, foi enviar o seu Filho. E nós possamos estar pregando sobre Cristo Jesus. O texto, eu quero destacar aqui um versículo, né, 42, ele diz assim, ó, dá a quem te pedir e não te desvie daquele que quiser lhe empreste. Jesus aqui reafirma o que Moisés ensina ali em Deuteronômio 15, de 7 a 11, que nunca nós devemos negar a ajudar as pessoas, né? Dar é um privilégio, como uma responsabilidade. Então, que nós possamos aí não só pensar em dar dinheiro, não só pensar em dar auxílio, mas nos darmos àqueles que precisam, né? Porque Jesus lá em Atos 20, 35, ele demonstra que bem-aventurado é dar do que receber. Então, que Deus possa nos abençoar, né? Que nós possamos aí aprender aqui com Cristo nesse Sermão do Monte a nos doarmos, a ensinar, a discipular, a ajudar aqueles que necessitam, né, para que o nome do Senhor seja honrado e glorificado. Lembrando que desse mundo nós não levamos nada, nem o nosso tempo que vai acabar aqui, nós viveremos a eternidade com Cristo Jesus. Então, que Deus abençoe a sua vida. Bom, eu quero destacar aqui, irmão William, pastor Wilson, internautas que nos acompanham, o verso 45 de Mateus 5, que ele é o reflexo de que Deus não faz acepção de pessoas, né? E o preconceito era uma das coisas que pegava muito na vida dos judeus, e até hoje, viu, irmãos? Até hoje. O preconceito pode estar no seio da igreja também, né? Tem pessoas que se dão muito bem com determinado grupo, outros nem tanto. Relaciona com uns, com outros não. Isso é preconceito. Porque o amor está aí para quebrar tudo isso, né? Para mim, o William, o Wilson, o Malaguti, o Kitagal, é tudo irmão, é a mesma coisa. Então não tem porquê. Aí, às vezes, até por trás daquela, a gente tem mais afinidade. Mas tem que tomar cuidado que esse negócio de afinidade, ele pode caracterizar uma acepção também. Aí você fica escolhendo que você tem afinidade, sei lá, sabendo outros você talvez dispensa, não relaciona tão bem, né? E Deus aqui ele fala assim, para que sejais filhos do Pai que está nos céus, porque faz que o seu sol se levante sobre os maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Então Deus ele nos ensina assim de uma forma tão simples, né, como deve proceder. E o homem entra ano e sai ano, década, século, ele continua com aquela ideia de como é que se diz, de preconceito mesmo, né? Ele quer se relacionar mais com aquele que
é mais fácil para ele, que não dá muito trabalho para ele, que talvez o agrade, talvez dá um presente. E aquele que não é assim, ele queira ou não queira, acaba mantendo uma distância, né? E amar é amar mesmo, não tem, né? Ou você ama ou você não ama, né? Deus, ele prova o seu amor todo o tempo, olha só, né? Ele levanta, o sol se levanta sobre os maus e bons. A chuva desce sobre justos e injustos. A chuva não sai pingando só na cabeça dos bons. Já pensou se Deus fizesse isso? Ele manda para todo mundo, né? Manda chuva para todo mundo, sol para todo mundo. Então, isso é o amor de Deus, né? E Ele quer que nós sejamos assim. Se nós somos filhos, Ele fala, para que sejais filhos do Pai que está nos céus. Então, para que sejamos filhos, nós temos que ser igual ao Pai. Não tem outra coisa, William, que dá margem para eu ser diferente. E não, para ser filho de Deus tem que ser igual ao Pai. Você é filho de Deus? Então você tem que ser igual a Deus, caramba. Por que você fica escolhendo pessoas para se relacionar? Para ser bom, né? Então a gente tem que se atinar, né? E ver que a escrita aqui não é só uma letra. É um ensinamento. É um ensinamento de um Deus que enviou um filho dele e que esse filho cumpriu cabalmente o que tinha que fazer, né? E ele fala que nós também devemos fazer, porque é justo que nós façamos também. Ele não deixou essas regras como algo difícil demais. Não, ele deixou porque é possível e deixou para a gente cumprir. Então, nós como filhos de Deus, temos que ser igual ao Pai também. Não podemos fazer acepção de pessoas, tratar todo mundo igual. Cuidado que esse negócio tem mais afinidade, porque isso vai se inclinando para uma acepção também. Aí você começa a colocar uma regra na sua vida, né? Esse aqui eu tenho mais afinidade. O que é mais afinidade? Porque ele é melhor que o outro? Ele te trata melhor que o outro? Ele te dá um presentinho? Então, daqui a pouco você está fazendo acepção também, né? E Deus, ele repreende a acepção de pessoas, o preconceito. E os judeus, ele caía nessa. Para ele, irmão, era só o judeu ainda top ainda, do mesmo nível dele, certo? Porque o inferior ele já tratava diferente. Os gentios, o samaritano, então, ele excluía. Então a gente não pode ser assim. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos dê esse espírito de amor, né? Um amor que deve estar dentro de nós já. Porque em nós habita o Espírito de Deus, né? Nós somos o templo do Espírito. Então não pode ter acepção de pessoa, né? Não pode ter preconceito. Tem que amar. E amar de verdade. Muito bem, meus queridos. Eu gostaria de fazer um convite especial para você que nos assiste, que está nos acompanhando nessa mesa de explanação bíblica. Nós temos programações especiais aqui na nossa igreja todos os finais de semana. E eu gostaria de te convidar a participar conosco, a estar conosco aqui, louvando, glorificando ao nosso Deus, aprendendo um pouco mais da sua palavra. Nós teremos aqui no domingo de manhã, às 9 horas da manhã, a Escola Bíblica Dominical. Você é nosso convidado especial. Esteja conosco. Venha aqui estudar juntos essa lição. Nas classes nós temos oportunidade de conversar a respeito, fazer perguntas, colocar o nosso posicionamento, né? E ouvir o posicionamento dos nossos irmãos também. É um momento muito especial que nós temos de estudo da palavra do nosso Deus. E você é o nosso convidado. Venha participar conosco às 9 da manhã na Escola Bíblica Dominical. E às 19 horas, nosso culto noturno. Você também é o nosso convidado. Venha participar aqui conosco. Também temos programações das nossas missões e pontos de pregação. Entra lá no site da PIBPP. Lá você terá todas as informações necessárias, como os endereços, o boletim e todas as programações da nossa PIBPP. Você será muito bem-vindo aqui em nosso meio ou no meio das nossas congregações, pontos de pregação e as nossas missões. Nós gostaríamos de agradecer mais uma vez o pastor Luiz Antônio Ribeiro e o pastor Wilson Pereira Martins pela participação nessa mesa de explanação. Também o nosso irmão Flávio Claudino de Araújo, no som e na transmissão. Que Deus abençoe ricamente a vida de cada um de vocês.
e também de você que nos acompanha ou que irá nos acompanhar em algum momento. Que Deus realmente te abençoe e que você possa compreender a porção da palavra do nosso Deus que foi explanada nesta noite. Eu convido agora para uma oração final o pastor Luiz Antônio Ribeiro, e com essa oração nós estaremos nos despedindo dessa mesa de explanação bíblica. Por essa iniciativa, a vida do irmão William na mediação, sempre cooperando a Deus com a tua obra. Agradeço a vida do pastor Wilson, sua família, a missão ali de Pirapauzinho. Nós colocamos no teu altar para que tu esteja trabalhando em nós, Senhor, e nós possamos, ó Pai, ser filhos de Deus, não por apenas um título, mas que nós possamos ser filhos de Deus, porque nós imitamos o nosso Pai. Nos auxilia, Pai, a amar, ó Deus, a perdoar, nos auxilia a entender o outro. Às vezes ele não é da nossa igreja, não é da nossa casa, não é da nossa rua, mas é um próximo que o teu grande amor dá para ele o sol, dá para ele a chuva, e às vezes nós não damos um cumprimento, uma atenção. Às vezes nós temos dificuldade de acolher o outro, Pai. Ó Deus, que não seja assim. Que o amor seja algo intrínseco na nossa vida. Que realmente nós possamos provar que somos o templo do Espírito, que o Espírito habita em nós e que o Espírito nos orienta. Ó Deus, abençoe os internautas que nos acompanharam, que nos acompanham na programação. Abençoe o pastor Edson Borges, o anjo da nossa igreja, Senhor, da tua igreja. Abençoe cada pastor do colegiado, ó Deus, cada missão, ponto de pregação. Nós colocamos no teu altar para que tu esteja nos dirigindo, nos ensinando a cada dia, Pai, e que nós possamos verdadeiramente ser sal e luz neste mundo. Abençoe a nossa nação, ó Deus. Repreende, ó Pai, os erros, as faltas. Coloca no coração dos governantes, das autoridades, o temor do Senhor, para que eles possam, ó Deus, também aprender a te obedecer e a ser gestores, ó Pai, segundo a tua vontade. Ó Deus, perdoa nossos pecados, nossas faltas, ó Pai, e nos livra de todos os males. É a minha oração agradecida em nome do Senhor Jesus. Amém.